Olá a todos que assistem nosso canal, eu sou o Eduardo, advogado especialista em Direito do Trabalho, e no vídeo de hoje vamos falar sobre o tema Home Office e os direitos que envolvem esse assunto tão atual e presente em nossas vidas. Perguntas como: o que é o Home Office? A empresa deve reembolsar as despesas extras que tive? No vídeo de hoje vamos esclarecer para você, portanto fique com a gente e saiba mais. Home Office ou escritório em casa, também chamado de trabalho remoto, trabalho à distância ou ainda de teletrabalho, é uma tendência mundial que a cada ano ganha mais adeptos. Basicamente, trata-se de permitir que o empregado trabalhe de qualquer lugar, desde que disponha de algumas ferramentas, como telefone e um computador com conexão à internet. O trabalho em casa, para vocês terem uma ideia, foi a estratégia adotada por 46% das empresas brasileiras durante a pandemia, tendo a média de 41% de seus empregados operando através desse sistema de trabalho remoto. Nesse quesito, é importante diferenciar o trabalho remoto, aquele feito em casa, do trabalho externo. Para vocês compreenderem melhor, o trabalho externo é aquele que exige que a atividade seja necessariamente realizada fora da empresa. É o caso, por exemplo, de vendedores externos e técnicos de manutenção de equipamentos. Importante dizer que para que o empregador possa adotar o home office como sistema de trabalho, é necessária a concordância do empregado e a elaboração de um termo aditivo contemplando a alteração do regime de contrato de trabalho para o de teletrabalho. Assim, para que o empregador possa fazer tal alteração de forma legal e justa, é indispensável a anuência do empregado, ou seja, a sua concordância. Ao passo que na situação inversa, de teletrabalho passar para ser presencial, nessa hipótese, o empregador já pode, no exercício do jus variandi, alterar a condição de trabalho independentemente da vontade do empregado. Oportuno dizer que o artigo 6º da CLT iguala o trabalho realizado dentro das dependências da empresa com aquele executado em qualquer outro local. Ou seja, uma vez que a atividade laboral seja regida por um contrato de trabalho seletista, os efeitos jurídicos são os mesmos para ambos os casos. Sendo assim, o funcionário que realiza o teletrabalho tem, do ponto de vista legal, os mesmos direitos e deveres do que qualquer outro funcionário da empresa. Outro assunto importante é relacionado às despesas. Quanto a estas geradas pelo trabalho remoto, o princípio da alteridade, previsto no artigo 2º da CLT, estabelece que os riscos da atividade econômica não podem ser transferidos ao empregado, determinando assim que o empregador seja obrigado a custear as despesas do seu negócio, não podendo o empregado arcar assim com as despesas geradas pelo home office. Por isso, caso o trabalhador que exerce o teletrabalho passe a ter custos para o desempenho de sua atividade, custos estes fora do normal, esses custos devem ser combinados entre as partes, empregado e empregador, sendo necessário, para tanto, um contrato escrito, prevendo de forma expressa como tais gastos serão ressarcidos ao empregado. Vou lhes dar um exemplo. Se o empregado tem seu gasto médio de telefonia na casa dos R$100 mensais, por exemplo, este valor ele deve ser considerado como comum, ordinário. Se após trabalhar de forma remota em teletrabalho, seu gasto passou a ser de R$300, logo, essa diferença de 200 deverá ser considerada como um gasto extraordinário, devendo assim obrigatoriamente ser reembolsado pelo empregador. Já os custos que não podem ser medidos diretamente, como por exemplo o consumo de água, este não deverá ser ressarcido, custeado pelo empregador, uma vez que é impossível mensurar o real custo disso. Não temos como mensurar exatamente o que aumentou com relação ao teletrabalho. Quanto às despesas já com aquisição ou manutenção dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura para que possa ser realizado o teletrabalho, originalmente o caput do artigo 75, letra D da CLT,
determina as seguintes condições: as disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. Assim, diante de tal dispositivo, temos que a lei flexibiliza essa questão para que seja possível ocorrer uma livre negociação entre as partes a respeito dos gastos de infraestrutura. No entanto, essa negociação deve ser formalizada no contrato de trabalho, que deve prever e determinar quais despesas serão de responsabilidade da empresa ou do empregado e, no caso destas últimas, quais serão consideradas reembolsáveis. Importante ressaltar que o contrato não poderá fixar, em hipótese alguma, a responsabilidade por todas as despesas a cargo do empregado, pois assim estaria transferindo o empregador ao empregado os custos da atividade econômica, o que é vedado por lei, conforme há pouco falamos. Com relação ao pagamento de vale-refeição no home office, estando previsto tal direito em convenção coletiva ou ainda de forma individual em um contrato de trabalho, seja em situação normal ou extraordinária, como a pandemia que passamos, o trabalhador continua com o direito ao vale-refeição, estando ele presencialmente na empresa ou mesmo em home office. O direito a esse benefício já estaria integrado ao contrato de trabalho. Quantos direitos falamos no vídeo de hoje, não é mesmo? Quantas ilegalidades podem estar ocorrendo por aí e o empregado devendo ser ressarcido por isso? Nós, advogados, continuamos aqui à sua inteira disposição, caso necessite de um serviço especializado para fazer valer o seu direito. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e compartilhar nosso conteúdo nas redes sociais com seus amigos, colegas e familiares. Inscreva-se no nosso canal para ficar sempre atualizado dos novos vídeos com assuntos de interesse público sobre o direito do trabalho. Dúvidas e sugestões podem enviar pelo canal, pelo e-mail ou por nossa página na web www.ggradvogados.com.br. Até breve, um grande abraço e até a próxima.